Acredito de verdade que Deus mora na beleza. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de tocar a beleza do mundo, é como se ali nós pudéssemos ouvir, sem nenhum equívoco, a voz de Deus. Porque às vezes nós ouvimos a voz de Deus com os equívocos do mundo, não é verdade? Eu, por exemplo, posso ficar equivocado no momento que vou falar de Deus a alguém, posso estar movido pelos meus interesses. É um perigo a gente falar de Deus a alguém. Eu posso estar falando do Deus que foi configurado a partir dos meus traumas, dos meus medos. É sempre um risco. É por isso que nós precisamos purificar ao longo da nossa vida a nossa experiência de Deus. Como é que Ele nos foi apresentado? O que ouvimos dele? Sim, você vai chegar à conclusão de que muita coisa precisa cair por terra porque você teve acesso a Deus a partir dos filtros humanos que você tem. Uma pessoa, por exemplo, que teve dificuldade de ser amada pelo pai, certamente também terá dificuldade de acreditar no amor do Pai, de Deus Pai. Por isso, talvez, a gente tenha tanta facilidade, nós que somos católicos, né, de trocar uma ideia com Nossa Senhora. Não é que a gente duvida do poder, não é que a gente coloca Nossa Senhora acima do poder de Jesus, não, apenas desabafo de filho. Nós não estamos dando a ela uma autoridade que não é para ela. Nossa Senhora, por exemplo, não perdoa pecados, não nos redime. Isso é tudo missão específica do seu Filho Jesus. Mas a gente conta a ela nas nossas orações os erros que comete, por uma facilidade antropológica. A mulher tem um acesso muito fácil ao coração da gente. É muito mais fácil a gente ter traumas com o pai do que com a mãe. Engraçado isso, né? Parece que a mãe nasceu de fato para ser mãe. A mulher, desculpe-me. Nós homens somos mais desligados. Não é uma regra, né? Não é para todo mundo. Mas é muito mais fácil você encontrar pessoas que têm traumas muito severos na relação com Deus, porque não se sentiram amados pelos pais. Então, sempre que nós passamos a limpo a nossa experiência de Deus, nós vamos esbarrar nos limites que são próprios da nossa condição humana. E no momento que eu escrevi essa música, eu justamente pensava nessa oportunidade que Deus tem de falar ao nosso coração sem os filtros das nossas realidades humanas. Quando Ele não precisa passar por nenhuma realidade humana para tornar-se absolutamente comunicante ao nosso coração e à nossa consciência. Que são os dois símbolos, né, do processo da conversão. Aquilo que passa pela minha consciência chega ao meu coração. Então aquilo que eu tomei conhecimento pela força do meu pensamento, dos argumentos, aquilo se transforma em uma atitude, porque o coração é metáfora de tudo aquilo que eu sinto, de tudo aquilo que me envolve. E por que não dizer a totalidade do ser expresso no coração humano? Quando a voz escondida no vento resolve cantar, quando o algoz alojado nas sombras aprende a dizer. Então a gente vai descobrindo esse Deus que nos fala através de realidades humanas. Ou melhor, humanas não enquanto criadas por nós, mas que estão acessíveis a nós. A natureza, por exemplo. Impressionante, minha gente. Você vai ler a vida dos místicos. Quanto mais aquelas sensibilidades ficavam afloradas para que Deus pudesse agir em suas vidas, maior é a capacidade que essas pessoas tinham de perceber Deus na natureza. Em São Francisco isso foi tão radical que ele começou a chamar as realidades criadas, o céu, a terra, os animais, de irmãos. Ele não se descobria desvinculado de toda a realidade criada. Para ele em nenhum momento se sentia superior àquelas realidades criadas. Ele se sentia fraterno, irmão. Então, um passarinho que pousava do lado dele, ele percebia naquele pássaro a força criadora de Deus. É um processo interessante de nós identificarmos.
Em que passo dessa evolução espiritual eu estou? Para ter a própria sensibilidade de perceber Deus no todo da vida, nos entornos da vida. Às vezes nós queremos encontrar Deus somente nos lugares em que disseram que Ele está. Dentro da igreja, lá aquele templo de pedra. Vamos lá para encontrar com o Senhor, claro, isso faz parte do rito. Mas a gente não pode se privar de perceber Deus em todas as realidades. Deus presente na natureza, Deus presente nas águas, Deus presente falando conosco através de toda essa realidade criada, linda, esse mundo que nos impacta diariamente com a sua beleza. Aí você vai perceber que o mundo é um santuário a céu aberto. Sobretudo quando nós nos dispomos a viver com sensibilidade, com responsabilidade, os desdobramentos da encíclica que o Papa Francisco escreveu agora, falando justamente do valor do meio ambiente, da necessidade que nós temos de olhar para o mundo e compreendê-lo como um irmão nosso. Você está percebendo que São Francisco está muito presente na vida do Papa Francisco. Não foi apenas escolher um nome, foi também escolher um estilo de vida. Ao falar sobre essas realidades hoje, Papa Francisco está trazendo de volta ao coração da igreja a reflexão de Francisco, que foi absolutamente transformadora naquela época. E continua sendo hoje. Sabe por quê? É desafiador compreender o mundo como um santuário. Você começa a ter muito mais respeito pelas coisas. Você vai ter respeito por uma árvore que cresceu ali. Você não vai se sentir no direito de desmatar o mundo, você não vai se sentir no direito de poluir o mundo. Por quê? Porque você vai compreendê-lo como uma realidade que é um santuário, a ser preservado, a ser vivido e experimentado, com todo um código de ética que nos coloca diante dele como mais um. Eu não sou dono de tudo isso, eu apenas me hospedo aqui. Sabe, minha gente, é muito triste a gente perceber que muitas vezes o nosso processo religioso não nos dá essa consciência. As pessoas são tão irresponsáveis com o mundo criado. A gente está vivendo agora a crise da água. O que é a crise da água para os nossos dias? O resultado de um descrédito, né, de um uso sem consciência. Foi se arrastando por séculos. Cada vez mais o ser humano poluindo, esse crescimento tecnológico, esse crescimento industrial, custando caro para nós hoje. Faltou Deus nessa reflexão. Faltou sim. Faltou a gente ter coragem de dizer que isso é pecado sim, que jogar um lixo na rua é pecado. É um pecado social. Que quando eu poluo um rio, eu estou pecando. Sim. A gente deixou de se acusar disso. Quando você despeja o litro de óleo que você usou lá para fazer as suas frituras na sua pia, você está pecando. Porque aquele óleo vai se misturar à água que depois poderia voltar para a nossa casa para ser usada de novo e vai poluir. É o que acontece. Os nossos rios estão cada vez mais poluídos porque nos falta a consciência pessoal da nossa responsabilidade nesse processo. Ah, ninguém está vendo, aí a gente vai e despeja, né? Ah, ninguém está vendo, aí a gente vai e joga o lixo. Só que você está profanando o santuário a céu aberto que Deus nos deu. Por isso que eu digo, se a gente leva a sério o nosso cristianismo, nós vamos modificar a nossa postura diante do mundo. E é tão interessante a gente perceber essa evolução em nós. Uma evolução espiritual que terá consequências muito interessantes para a vida social. Uma conversão pessoal que vai ter... Você já imaginou se todos nós tivéssemos essa consciência? De que o mundo é um lugar a ser preservado e não um lugar que precisa ser o tempo todo lidado, tadinho. A gente tem pena das realidades criadas hoje, porque é um descompromisso assustador.
os índices de poluição que nós lançamos todos os dias no ar. Porque nos falta cada vez menos, desculpe. Nos falta cada vez menos essa consciência aguçada de que o mundo é o lugar onde Deus se mostra por excelência. Sou eu que estou inventando isso não. Se você vai lá em João, capítulo 4, aquele encontro de Jesus com a samaritana, primeiro é interessante, né? A samaritana está pegando água no poço de Jacó. Aquele poço era importante para a tradição daquela comunidade. Jacó, importantíssimo para a elaboração da fé daquele povo. Então não era só pegar água para matar a sede, era também saciar a sede de tradição, de vínculo. Todos os nossos pais beberam neste poço. Este poço foi a manutenção da vida. Olha só, a consciência daquela mulher pelo respeito material da água. Mas ali também havia um outro valor superior à materialidade da água, que era justamente o significado que aquela água teve para as suas gerações. E percebendo Jesus que aquela mulher estava conectada àquele lugar por um significado íntimo, ele pega aquele gancho para começar uma conversa com ela. Ele pede a água. Mesmo ela sendo uma samaritana e um judeu não podendo conversar com uma samaritana, ele pede água àquela mulher. E ela fica um pouco assustada com o pedido dele. Começa aquele diálogo que nós já ouvimos tantas vezes e vai chegar aonde eu gostaria de agora salientar. Jesus aceita a água, bebe daquela água e diz a ela que uma água ainda mais pura que aquela que ela estava retirando do poço de Jacó lhe seria dada se ela tivesse a transformação da sua vida, se ela tivesse a transformação da sua consciência. Isso é, se ela se reintegrasse ao mundo, não apenas pelo valor material daquela água, que naquela mulher não faltava, ela já era uma mulher ecologicamente consciente, mas faltava a ela a consciência de que Deus estaria acessível em todos os lugares, de que o mundo é um santuário a céu aberto, e que aquela consciência iria lhe favorecer como pessoa. Ela ia crescer, ela iria evoluir muito mais à medida em que ela assumisse esse Deus que está em todos os lugares, que nos motiva diariamente a viver segundo aquela tradição, mas indo além do que a tradição prescrevia. Ela pergunta para ele, né? Em que lugar, em que montanha? Porque alguns diziam que era aqui, outros diziam que era ali, que Deus poderia ser encontrado. E Jesus, de maneira muito direta, mas ao mesmo tempo com muita serenidade, né? Porque ele não perdia a serenidade em nenhum momento. Ele dizia as verdades mais duras às pessoas com uma serenidade de nos dar inveja. Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Aqui você tem a vida de São Francisco inteira, né? O processo final que Francisco viveu para poder chegar a essa capacidade de perceber Deus em todas as realidades, inclusive naqueles mendigos que ficavam julgados fora do muro de Assis. A consciência aguçada de que este Deus está no vento, está no ar, está no fogo, está na água, está no meu irmão, está na árvore, está no pássaro, nos rios. Aí você vai ampliando a compreensão
que vai nos colocando dentro deste santuário a céu aberto. Não é aqui, não é ali, mas é em espírito e em verdade. Onde o coração humano estiver, ali a sensibilidade estará acessível, colocando este Deus acessível, fazendo com que cada vez mais ele se descubra como parte integrante deste lugar que foi criado justamente para a nossa salvação. Essas são as repercussões da vida cristã, minha gente. A encíclica do Papa Francisco nunca foi tão atual. A reflexão é absolutamente necessária para os dias de hoje, em que nós estamos vivendo o colapso dos recursos naturais. Estão se esgotando, porque nós não temos a consciência aguçada para perceber um mundo como lugar que nos pertence, mas por empréstimo, e não como um lugar para ser escravizado e explorado de maneira inconsciente, de maneira irresponsável. Você também é convidado a viver essa evolução espiritual. Vai lhe fazer bem, pode ter certeza. Toda vez que você se desafia a aguçar a sua consciência para perceber os seus pecados, aí você vai ver que seus pecados não são só os das instâncias da sexualidade, como tantas pessoas se acusam sempre o tempo todo. Você vai ver que o pecado não é só enganar o seu irmão, não. Quanto mais iluminada uma consciência está, maior é a capacidade que ela vai ter de perceber os seus limites. Tudo aquilo que polui o mundo do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Porque também nós poluímos o mundo com as nossas palavras infelizes, com a falta de beleza nas nossas posturas, com as nossas arrogâncias. A gente polui o mundo com as nossas atitudes também. A gente precisa se amar muito. O ciclo do alto amor, ele é muito difícil de ser vivenciado, de ser experimentado, porque nós temos com muita frequência um autodesprezo. A gente entra em experiências de autodesprezo que são absolutamente nocivas para nós. A gente tem muita dificuldade de administrar os nossos insucessos, os nossos fracassos, dos mínimos aos mais volumosos. De repente você não conseguiu ser como você gostaria de ser. De repente você não fez o que você gostaria de ter feito. Desde as escolhas mais elementares, minha gente, aquilo que na filosofia a gente chama de acidental, né? Que não tem nada a ver com a essência ainda, é só acidental, está ali beirando. A gente faz escolhas acidentais o tempo todo, a roupa que a gente vai vestir, o lugar que a gente vai comer. Mas existem escolhas que são essenciais, que são aquelas que modificam na sua estrutura, que modificam quem você é. Então, o que é interessante? A experiência de você perceber que no seu dia a dia, manter o amor próprio significa você se reconciliar com as escolhas acidentais e infelizes que você fez. E dependendo da escolha acidental, ela repercute na essência. Sim. Você acidentalmente escolheu um namorado, por exemplo. Você tinha 1 milhão de homens para escolher. Sim, porque você é uma mulher que tem muita possibilidade. Aí você escolhe aquele cara. Aí você escolheu aquele cara, foi acidental. No primeiro momento é acidental. Por que é acidental? Porque poderia ser outro. Não é uma realidade que você não pode substituir. Aí a convivência com aquela pessoa, que num primeiro momento foi acidental, vai se aprofundando, aprofundando, e de repente aquilo se transformou numa relação essencial, porque passou a modificar as estruturas mais profundas da sua personalidade. A pessoa que era acidental passou a ficar na essência com você. E aí, às vezes, essas pessoas podem ser terríveis na nossa vida. Elas podem nos estragar,
Elas podem nos retirar do eixo da nossa verdade, elas podem nos espoliar, elas podem nos machucar, elas podem nos estragar emocionalmente. Aí aquilo que foi acidental no primeiro momento, depois repercutiu essencialmente. Então é por isso, o tempo todo, nós estamos fazendo experiências, escolhas acidentais, com as quais nos frustramos. A gente se frustra muito numa experiência acidental, depois essa frustração joga, consequências na nossa essência, na nossa verdade. Então a gente vai minando muito a estrutura do auto-amor. É o amor próprio que nos protege de tudo, inclusive dessa história de ficarmos ofensíveis ou não. Quando eu me amo, quando você se ama, quando você tem um respeito por você, toda vez que você for caluniado, é difícil? Eu não estou falando de uma postura fácil. O que você vai tentar fazer? Não prestar atenção na calúnia, não gastar energia com a calúnia, não gastar tempo com os caluniadores. É a mesma coisa que você cair no asfalto, ralar a sua mão, e quando começar a cicatrizar, você vai, rala de novo. Isso é cultivar a ofensa. Isso é cultivar a calúnia. Isso é fortalecer o caluniador dentro de nós, ou a energia negativa que alguém nos ofereceu numa bandeja. Quem decide em não guardar isso? É o soldado do auto-amor. A guardiã do auto-amor. Então, a guardiã do seu auto-amor, é que vai fazer a triagem. Guarde isso, não guarde isso. Guarde aquilo, mas não guarde aquilo. É o amor próprio, essa instância. Vou inventar aqui, não sei se estou falando uma bobagem, se estiverem presentes os psicólogos que queiram me corrigir, mas eu poderia dizer que o amor próprio é a instância emocional mais inteligente que nós podemos ter em nós. Será que estou errado em dizer isso? Pensar que o amor próprio é a instância mais inteligente em nós. É ela que vai fazer o discernimento de tudo aquilo que a gente vai guardar ou jogar fora. É interessante pensar assim, eu gosto de pensar assim. Se estiver errado, depois eu vou me corrigir com o tempo. Mas a instância do auto-amor como algo que está muito purificado, muito certo, é igual à consciência. Quando nós falamos de consciência, e eu sempre gosto de dizer que Deus nos fala pela consciência, por quê? Porque a consciência é o lugar que em nós é muito puro. Por que a gente não dorme com a consciência tranquila? Porque nós enchemos ela de impureza. Ela sabe tudo que a gente faz de errado. Quando nós não estamos com a consciência purificada, a gente não dorme, a gente fica muito mal, a gente fica incomodado com o que tomou de decisão, ou que falou, que agiu. Então o que é interessante? Eu pensar que a minha consciência é o lugar do meu amor próprio. E é o amor próprio que nos protege. Você está sendo invadido o tempo todo. Eu não tenho medo de ar. Tenho certeza que você está sendo invadido o tempo todo por pessoas que têm respeito por você e que invadem com coisas boas, porque ser invadido não é de todo ruim, né? Eu sou invadido por pessoas boas, eu sou escancarado por pessoas boas, que trazem energia positiva, que me trazem boas palavras, que me trazem boas propostas, que me trazem boas ações, bons fluidos. Ótimo! Mas nós também estamos sendo invadidos por pessoas que nos trazem muitos fardos, muitos pesos, muitas situações desagradáveis. E é aqui que a gente vai fazer a triagem. O que a gente vai escolher guardar de tudo isso que é invasão na nossa vida? Invasões positivas, invasões negativas. Então, é o auto-amor, essa guardiã, esse soldado, que será capaz de fazer a triagem do que nós iremos guardar em nós e do que nós iremos rejeitar. Então, se lhe ofende, preste atenção. Por que está lhe ofendendo?
Será que tem alguma conexão com a sua verdade? É bem possível que sim. É bem possível que a palavra ofensiva esteja mostrando para você aquilo que você não gosta de reconhecer. E você se sente assustado quando alguém disse, porque de alguma forma está tornando público aquilo que você gostaria que ficasse eternamente nos bastidores. Quando é calúnia, não. Não há nenhuma conexão com a verdade. Então, entra por aqui, sai por aqui. E não volta mais. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. E aí algumas pessoas, não, padre, mas como é que a gente faz quando a gente é caluniado? Claro que eu vou ficar abalado, claro que eu vou ficar chateado. E claro que a ofensa dói. Sim, minha gente. Primeira coisa que a gente precisa distinguir que ofensa é muito diferente de calúnia. Quando o outro me ofende, ele está me dizendo alguma coisa que diz respeito a mim ou não. Então, se não diz respeito a mim, é calúnia. Então já há um filtro natural no entendimento. O filtro natural do entendimento vai me ajudar a distinguir se aquilo que o outro está me dizendo é uma ofensa ou se aquilo que o outro está me dizendo é uma calúnia. Se o outro está me caluniando, é diferente, ele não está me ofendendo. Ele pode até ter uma carga de ofensa, mas o que ele está fazendo é mais grave. Aqui eu me refiro que sim, nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer aquilo que em nós é frágil. É muito difícil. Eu tenho dificuldade de reconhecer os meus defeitos. E quando alguém me ofende a partir de um defeito que eu tenho, e eu faço de tudo para manter aquele defeito sob cuidados, sob disfarces, imediatamente eu tenho aquela indisposição que o outro está me dizendo. Então, o outro me ofendeu porque de alguma forma encontrou uma verdade dentro de mim. Aquilo que ele está dizendo, se não é calúnia, a diferenciação está aí, se ele não inventou aquilo está me ofendendo porque de alguma forma tocou uma realidade da minha personalidade, do meu jeito de ser, que me incomoda. E é claro, me incomoda porque eu sei que de alguma forma está minimamente alinhado com uma verdade que eu tento esconder. Da mesma forma, quando eu escuto, nossa, mas que absurdo que essa pessoa está dizendo, ou está escrevendo, ou está falando, né? Aí o que acontece dentro de mim? Eu naturalmente faço um processo de distanciamento e digo, não, isso que essa pessoa está dizendo, isso que essa pessoa está escrevendo, não tem nenhum alinhamento com a minha verdade.